Bem-vindo ao canal Locra, onde histórias ganham voz, motores rugem e cada capítulo é uma corrida contra o impossível. Eu sou Ana Correia, criadora de Linha de Fogo, uma saga que se passa em um mundo onde 20% da humanidade nasceu com habilidades extraordinárias, e onde as pistas deixaram de ser apenas arenas esportivas para se tornarem campos de batalha movidos a adrenalina, poder e destino. Hoje, você vai acompanhar a jornada de Axel Kane, um jovem piloto de 18 anos, ambicioso, talentoso, e tão veloz quanto teimoso. Ele sonha em alcançar a Liga Suprema de Velocidade, mas um acidente inesperado o lança direto para Town Springs, uma cidade pequena com grandes segredos. É lá que Axel vai aprender que ser um campeão não é só sobre acelerar, vencer ou aparecer, é sobre quem você escolhe ser quando o mundo tenta frear seus sonhos. Será que Axel vai deixar o ego no retrovisor e descobrir o que realmente significa correr para a vitória verdadeira? Se você ama histórias cheias de ação, emoção, drama e reviravoltas dignas de cinema, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima curva pode mudar tudo. Compartilhe com seus amigos. A corrida começa agora. Capítulo 1 – Velocidade. O horizonte ardia como se tivesse sido pintado à mão, uma tela viva mergulhada em ouro líquido e rubi flamejante, enquanto o sol se inclinava lentamente para testemunhar o maior espetáculo que aquele mundo conhecia, as corridas de velocistas. O céu parecia prender o fôlego junto com a multidão. Milhares de rostos fixavam a pista com a mesma intensidade de quem observa a fronteira entre vida e morte, cada olhar tomado pela expectativa, pelo medo e pelo êxtase. O som crescente de vozes se acumulava como ondas que avançavam contra as muralhas invisíveis do estádio, e cada sussurro, cada grito contido, parecia prometer a explosão inevitável do tiro inicial. A poeira suspensa no ar, capturada pela luz dos holofotes, dançava como pequenas estrelas presas à gravidade daquele lugar sagrado, como se até mesmo a terra tivesse se curvado diante da magnitude do que estava prestes a acontecer. Câmeras holográficas sobrevoavam as arquibancadas com movimentos tão fluidos que pareciam dotadas de alma, mergulhando entre torcedores enlouquecidos, cada um carregando bandeiras, luzes e esperanças que não cabiam no peito. Todos eles giravam em torno de um único altar, o logotipo da Liga Suprema de Velocidade. O símbolo, projetado no centro da arena, não era apenas um emblema, era um juramento gravado em luz. O L em vermelho, o S em branco e o V em dourado pulsavam como um coração incandescente, circundado por uma coroa de louros dourados que reluzia sob os refletores. Ali não havia espaço para dúvidas. Quem vencia na LSV não apenas corria mais rápido. Ele se tornava mito. A pista em si era uma obra-prima brutal. O asfalto negro parecia beber cada raio de luz, como um animal faminto que absorvia energia para devolvê-la em pura velocidade. Linhas brancas e amarelas cortavam o circuito com a precisão de uma lâmina cirúrgica, lembrando a todos que qualquer deslize, qualquer distração mínima, poderia custar não apenas a vitória, mas a carreira ou a vida. Nos boxes, máquinas zumbiam em harmonia com engenheiros que se moviam como sacerdotes em rituais milimétricos. Hologramas pairavam sobre eles, despejando estatísticas em tempo real. Velocidade máxima, resistência, a porcentagem exata de energia que cada velocista precisaria canalizar do próprio corpo para suportar a corrida. E então, como uma aparição divina moldada em pixels e luz, ela surgiu. Ember Vox. O holograma tomou forma no ar, uma figura tão vibrante que parecia quase real demais para ser suportada pelos olhos. Seus cabelos curtos, verdes e cintilantes, brilhavam como neon em meio ao crepúsculo, e seu traje justo, entre prata e violeta, refletia cada foco de luz como se ela fosse a própria encarnação do futuro. Ember não era apenas a locutora oficial. Para muitos, era a voz do mundo inteiro, a presença que transformava a tensão em espetáculo, a ponte entre a fúria da pista e o coração de cada espectador. Quando falou, sua voz cortou o ar como eletricidade. Bem-vindos à Liga Suprema de Velocidade, anunciou, os braços abertos como se quisesse abraçar a multidão inteira. Ao seu redor, gráficos flutuantes se erguiam, projetando números, recordes quebrados, imagens congeladas de corridas lendárias. Aqui, o impossível não é apenas superado, ele é destruído, pulverizado. Cada curva, cada reta, cada batida de coração, hoje, vocês verão história sendo escrita diante dos seus olhos. O rugido da plateia foi tão violento que a estrutura metálica do estádio pareceu estremecer. E, quando as câmeras mudaram de foco, quando escolheram um único rosto em meio a centenas de corredores e equipes, o tempo parou. Axel Kane. Ele não precisava de apresentações. Ali estava o homem que já havia transformado a palavra velocidade em algo pessoal, íntimo, quase sagrado.
Estava cercado por sua equipe, mas nada nele parecia domesticado. Era como observar um predador solitário, mesmo em meio à própria alcateia. Os cabelos cor de cobre refletiam os últimos fragmentos de sol, e os olhos, intensos, frios e quase cruéis, brilhavam com um misto de arrogância e fome. Axel não caminhava, ele avançava com a confiança de quem sabia que o mundo inteiro observava e que, mesmo assim, jamais seria alcançado. Ele murmurou baixo, os lábios quase imóveis, como se recitasse um feitiço conhecido apenas por ele. Eu sou velocidade. As palavras não foram ditas para ninguém em particular. Era um mantra, um lembrete íntimo de que seu corpo não era apenas carne, ossos e músculos. Sob sua pele, a energia latente vibrava, aguardando o momento certo para explodir. Os dedos pressionaram o tecido de seu uniforme, justo como uma segunda pele, sentindo o calor da força que corria por dentro, tão selvagem e tão letal quanto o fogo contido em um frasco. Para o público, Axel era o showman perfeito. Sorriso ensaiado, piscadela certeira para as câmeras, um charme calculado que arrancava gritos e aplausos ensurdecedores. Para seus rivais, porém, ele era outra coisa, uma tempestade inevitável, um furacão que destruía tudo em seu caminho. Não havia espaço para hesitação quando ele estava na pista, apenas a certeza de que, em algum momento, você seria engolido por ele. Os telões ao redor do circuito reforçavam essa verdade cruel. Em slow motion, mostravam suas corridas passadas, curvas vencidas com a destreza de quem brincava com a própria morte, ultrapassagens tão rápidas que desafiavam a percepção humana, e, claro, a piscadela. Sempre a piscadela, quase debochada, feita segundos antes de deixar alguém para trás. A multidão respondia em uníssono, rugindo seu nome, como se pudesse transformar Axel Kane em algo maior que um homem, maior que um mito. Ember sorriu, sua voz soando quase reverente. E ali está ele, senhoras e senhores. Axel Kane, o homem que redefiniu o significado de velocidade. Mas a pergunta que ecoa nesta noite é: será que ele pode fazer isso de novo? Ou será que, finalmente, alguém será capaz de superá-lo? Axel ouviu. Axel sempre ouvia. E sorriu de canto, o tipo de sorriso que parecia carregar segredos que ninguém mais no estádio seria capaz de compreender. Era parte do espetáculo, ele sabia disso, mas também era a expressão de uma verdade que ardia dentro dele como fogo. Não havia competição real. Não para ele. Hoje, não correria apenas para vencer. Correria para destruir dúvidas, para esmagar recordes, para provar, mais uma vez, que não havia fronteira que sua velocidade não pudesse atravessar. E, naquele instante, com o estádio inteiro vibrando em êxtase, parecia impossível não acreditar que Axel Kane era, de fato, a própria personificação da velocidade. Em um mundo onde motores foram superados pelo coração humano, as corridas evoluíram para algo muito maior. A voz da locutora ecoava pelo estádio, grave e sedutora, reverberando nas estruturas metálicas como um cântico destinado a marcar o início de algo sagrado. O som atravessava a pele da multidão e se instalava na espinha, lembrando a todos que não estavam ali apenas para assistir a um espetáculo, mas para testemunhar uma batalha onde carne, poder e destino colidiriam a velocidades que desafiavam a própria lógica. A pista brilhava sob as luzes artificiais como se fosse uma joia lapidada com precisão cruel, incrustada no coração pulsante da cidade. Seu brilho quase hipnótico convidava, mas também intimidava, como se fosse uma entidade viva prestes a testar a coragem de quem ousasse desafiá-la. Ao redor, a multidão se agitava em ondas, cada rosto colado às paredes translúcidas que cercavam o circuito, cada olhar carregado de uma expectativa quase insuportável. Ali não havia motores rugindo nem máquinas frias consumindo combustível. Existia apenas algo infinitamente mais impressionante: homens e mulheres capazes de dobrar a realidade com os próprios corpos, velocistas cujos dons haviam transformado corridas em lendas. No mundo atual, cerca de 20% da população nascerá com habilidades que rasgavam as leis da física como se fossem frágeis papéis. Entre eles, os velocistas eram os mais temidos e venerados, corredores que não apenas desafiavam a gravidade e o tempo, mas que pareciam moldar a própria noção de possível. E aquela noite, como tantas outras que ficariam gravadas na memória coletiva, não seria apenas sobre velocidade. Seria sobre resistência, coragem e dor. Porque, em uma corrida, o menor erro não significava apenas derrota, significava queda, humilhação, talvez até morte. A pista era uma obra-prima desenhada para ser cruel. Suas longas retas prometiam a sensação de liberdade, mas logo as curvas cerradas se encarregavam de esmagar essa ilusão, forçando cada corredor a provar que confiança não era suficiente.
Obstáculos surgiam como predadores ocultos, rampas que arremessavam os corpos no ar, terrenos que imitavam a irregularidade traiçoeira de uma floresta densa ou trilhas montanhosas que faziam os músculos gritarem em desespero. Era um campo de provas que separava os mortais dos imortais, onde cada detalhe parecia calculado para empurrar os corredores até o limite da própria existência. À beira da largada, eles estavam prontos. Os trajes, cintilando sob as luzes artificiais, abraçavam os corpos como segundas peles, moldados para reduzir o atrito do ar e amplificar cada movimento com a mesma precisão de uma lâmina recém-forjada. Mas aqueles uniformes não eram simples roupas. Eram escudos, armas e segredos guardados junto ao peito. Alguns continham supercapacitores ocultos, dispositivos capazes de liberar rajadas de energia como um sopro de vida adicional nos momentos em que a vitória parecia escorregar pelos dedos. Os sapatos, por sua vez, eram obras de engenharia ousada, solas equipadas com propulsores que absorviam energia a cada passo e a devolviam em saltos que rasgavam o céu, permitindo movimentos que desafiavam a gravidade e faziam parecer que a linha entre o humano e o impossível havia sido apagada. Ver um velocista em ação era presenciar um paradoxo vivo. Seus corpos se moviam como dançarinos em um balé frenético, mas cada gesto escondia cálculos invisíveis, executados na velocidade de um pensamento. Nada era por acaso. Cada desvio, cada curva e cada salto eram escolhas instantâneas entre a glória e a queda. Para além da destreza física, havia fusão com a tecnologia. Pulseiras apertadas contra os pulsos monitoravam batimentos, níveis de energia, até mesmo a postura durante a corrida, transmitindo dados direto para os óculos de realidade aumentada que muitos deles usavam. Ali, setas de luz brilhavam na visão periférica, indicando trajetórias, riscos e soluções. Era como correr com o instinto amplificado por 1000 olhos invisíveis. E, no entanto, nada disso preparava o coração do público para a intensidade da experiência. Pelas câmeras acopladas aos trajes, eles viam o mundo pelos olhos dos corredores, sentiam a vertigem das curvas fechadas, o frio no estômago durante os saltos, o pânico breve ao roçar um obstáculo. Drones sobrevoavam a pista como abutres de aço, transmitindo ângulos impossíveis, e quando um velocista ousava desafiar a morte com uma manobra insana, os telões explodiam em replay em câmera lenta. A multidão reagia como um organismo único, gritando, vibrando, como se suas vozes pudessem interferir no destino que se desenrolava ali embaixo. Mas não se tratava apenas de cruzar a linha de chegada. Essa não era uma corrida comum. Os velocistas acumulavam pontos não só pela vitória, mas pela ousadia, manobras arriscadas, desafios concluídos com perfeição, ultrapassagens feitas na beira da catástrofe. Cada gesto era avaliado, registrado e celebrado, mantendo todos em suspense, incapazes de prever quem seria coroado vencedor ao final. Havia ainda as paradas estratégicas, momentos breves e preciosos em que corredores recalibravam trajes, ajustavam sapatos, redesenhavam o próprio destino. Eram instantes fugazes, mas decisivos, capazes de transformar uma derrota inevitável em um renascimento glorioso. Cada segundo ali era medido em respirações, cada escolha ecoava no resultado final. E, diante daquele cenário, com o estádio vibrando em expectativa, era impossível não sentir que o mundo inteiro respirava junto, aguardando o primeiro passo, o primeiro estalo de energia, o primeiro instante em que os velocistas explodiriam em movimento e o impossível se tornaria realidade diante de milhares de testemunhas. Nos bastidores, onde o som ensurdecedor da multidão chegava apenas como um eco distante, Axel Kane exalava a mesma energia de sempre, pura autoconfiança misturada a um narcisismo quase magnético. Ele se observava no reflexo metálico de um painel holográfico, ajustando o uniforme como se o mundo inteiro estivesse prestes a julgá-lo apenas pela forma como vestia aquela segunda pele cintilante. O sorriso no canto dos lábios era o de alguém que acreditava ser invencível, e o brilho nos olhos dizia a mesma coisa. Era um showman nato, mesmo quando não havia plateia. Finn, por outro lado, movia-se ao redor dele com a calma de quem carregava em si um oceano inteiro. Agachado, ajustava com precisão os tênis de Axel, verificando os propulsores embutidos e testando cada encaixe com paciência quase ritualística. Finn não era apenas empresário, era também amigo, confidente, e, de certa forma, o único fio que mantinha Axel ligado à realidade. Com olhos atentos e mãos firmes, ele trabalhava sem pressa, sem se deixar contaminar pela tempestade de energia que girava em torno do velocista. Você sabe que essa corrida é importante, não é? Perguntou em voz baixa, sem levantar os olhos, como se quisesse que a pergunta soasse mais como lembrança do que repreensão. Axel ergueu uma sobrancelha, inclinou-se para trás na cadeira e soltou uma risada curta, carregada de desdém. Todas são importantes, Finn.
O sorriso se abriu ainda mais, quase desafiador. Mas você já sabe como vai terminar. Primeiro lugar. Sempre. Finn soltou um riso breve, mas não disse nada imediatamente. Conhecia Axel o suficiente para saber que qualquer sermão seria desperdiçado, como jogar água em uma rocha incandescente. O garoto vivia para o brilho, para os aplausos, para o prazer de ouvir seu nome gritado por milhares de pessoas. Mas Finn também sabia que, sob essa casca de arrogância, havia algo mais profundo, inseguranças que Axel jamais admitiria, perguntas que ele não deixava vir à tona. O problema não é o primeiro lugar, disse Finn, finalmente, levantando o olhar para encará-lo. Sua voz tinha a firmeza de quem falava menos como empresário e mais como amigo. É o que você está disposto a perder no caminho até ele. Axel balançou a cabeça, rindo de novo, como se a advertência fosse apenas mais um detalhe irrelevante. Ele se levantou com a confiança exagerada de quem acreditava que até mesmo o chão deveria se orgulhar de sustentá-lo, deu um giro diante do reflexo e piscou para si mesmo como se fosse a câmera invisível que o acompanhava em todas as corridas. Relaxa, Finn. Sua voz tinha o tom descontraído de quem transformava qualquer situação em espetáculo. Eu nasci para isso. E ninguém vai me parar. Finn não respondeu de imediato. Apenas terminou de ajustar os tênis, levantou-se devagar e deu um tapinha firme no ombro do amigo. Aquele gesto era mais do que apoio, era o lembrete silencioso de que, por trás do brilho e da arrogância de Axel, ainda havia alguém que precisava de equilíbrio. E, por mais que Axel se recusasse a admitir, sabia que sem Finn, talvez nem mesmo sua velocidade fosse suficiente para mantê-lo de pé. Enquanto Axel exibia sua arrogância nos bastidores, transformando cada gesto em espetáculo, no outro lado do circuito o clima era completamente diferente. Em uma sala de conferências elegante, isolada do frenesi da multidão, reinava uma atmosfera pesada, quase sufocante. Derek Mason, o veterano técnico que carregava nos olhos a experiência de décadas de corridas, falava diante de um grupo seleto de repórteres. Sua postura era rígida, os braços cruzados sobre o peito, e sua voz grave reverberava como uma sentença. Vocês veem as corridas, os sorrisos, os momentos de glória, disse ele, sem pressa, cada palavra pesando no ar como chumbo. Mas o que vocês não veem é o que acontece nos bastidores. Cada curva é um risco mortal, cada segundo é uma guerra silenciosa. Não é apenas sobre quem é mais rápido. É sobre quem consegue suportar a pressão quando o corpo pede para desistir. É sobre quem toma a decisão certa em uma fração de segundo, sem piscar. As câmeras captaram cada detalhe, e então a transmissão mudou de foco. A imagem de Victor Blaze surgiu em câmera lenta, e a sala pareceu congelar. Seu traje negro, marcado por detalhes em roxo metálico, brilhava sob as luzes artificiais da pista como se tivesse sido forjado para intimidar. Não havia sorrisos, nem gestos performáticos, apenas a presença implacável de alguém que não precisava provar nada com palavras. Seus olhos estavam fixos, duros, como lâminas que cortavam qualquer distração. Enquanto Axel era luz, energia e carisma, Victor era sombra que se movia com precisão letal. Ele não precisava da aprovação do público, porque a multidão não o alimentava, o silêncio fortalecia. Onde Axel piscava para as câmeras, Victor não desviava o olhar. Onde Axel se exibia como um showman, Victor se mantinha imóvel, deixando que o peso de sua determinação falasse por ele. Blaze não corre para entreter, completou Derek, a voz grave preenchendo a sala. Ele corre para vencer. E, quando a luz das câmeras se apaga, é isso que sobra: determinação fria, cálculo e a certeza de que, no fim, só pode existir um vencedor. No telão, Victor manteve o olhar preso à pista, como se pudesse ver além do asfalto, além da multidão, além do próprio tempo. E, por um instante, ficou claro para todos que estavam ali: Axel Kane podia ser a estrela, o herói reluzente, mas Victor Blaze era a sombra que crescia a cada passo, paciente, inevitável, pronto para apagar qualquer luz que ousasse brilhar diante dele. O silêncio que antecedeu o disparo não parecia silêncio. Era uma pressão invisível, esmagando costelas, suspendendo respirações, criando um vazio que latejava como se o mundo estivesse à beira de um colapso. O estádio inteiro respirava em uníssono, milhares de gargantas contidas, corações acelerados, olhos fixos na linha de partida como se não houvesse nada além dela. Axel sentia esse peso vibrar sob a pele, como eletricidade estática antes de uma tempestade. O ar parecia denso, carregado, pronto para se despedaçar ao primeiro sinal. Quando o som metálico ecoou pelo circuito, seco, cortante, definitivo, o mundo parou. Não havia mais público, holofotes,
drones pairando no ar como abutres de luz. Nada restava, exceto a explosão dele mesmo. Axel disparou como um raio solto de uma tempestade contida, seus músculos reagindo antes do pensamento, obedecendo a um instinto tão refinado pelo treino e pelo desejo que já não era instinto, mas segunda natureza. Cada passo era um golpe brutal contra o asfalto negro, e cada impacto devolvia energia em ondas que vibravam através de seus ossos. O vento rugia em seus ouvidos, violento e selvagem, mas ainda assim abafado pelo compasso firme do coração, que pulsava como tambor tribal, frenético, ditando o ritmo de uma música que só ele ouvia. O mundo corria ao redor, linhas borradas de luzes, reflexos cintilantes, cores que se dissolviam como tinta em movimento, e Axel não precisava olhar para saber que estava à frente. Estava sempre à frente. Não havia espaço para dúvida. A pista era dele. Ainda assim, o estádio existia. Estava vivo. Vibrava em uníssono, uma massa única que se erguia como uma onda gigantesca e devolvia ao céu o nome que já não era apenas um nome, mas um feitiço, uma oração, um clamor devoto a um Deus que corria entre eles. Kani, Kani, Kani. O som reverberava como trovão dentro de seu peito, e Axel sorriu por dentro, não porque precisasse da aprovação, mas porque acreditava com uma certeza cruel que aquilo era inevitável. O primeiro lugar não era objetivo, não era meta, nem sequer desafio. Era destino. E, mesmo assim, destino não bastava. Ele queria mais. Queria que sua existência fosse tatuada na memória coletiva, que sua velocidade fosse lembrada como lenda, que sua presença fosse eternizada em cada repetição de replay, em cada respiração suspensa. Não queria apenas vencer. Queria ser lembrado. A última curva aproximava-se como uma promessa envenenada, o ponto em que muitos desistiam, quebravam, despencavam. Ela era traiçoeira, uma lâmina de asfalto afiada que não perdoava erros, um lugar onde até os mais preparados podiam ser devorados pela própria ousadia. Axel não hesitou. Naquele instante, ele escolheu não apenas correr, mas transformar a corrida em espetáculo. Ele não se limitou a ultrapassar, ele dançou com o abismo. O corpo inclinou-se para a curva em um movimento tão preciso quanto insano, uma coreografia entre morte e glória, um instante em que até Finn, observando do pit stop, esqueceu como respirar. Finn conhecia Axel melhor que qualquer pessoa, conhecia cada sombra e cada cicatriz escondida atrás do sorriso ensaiado, mas naquele momento até ele se perdeu. Viu apenas o risco transformado em arte, a arrogância vestida como coragem, o brilho da imprudência se convertendo em espetáculo. E foi isso que fez a multidão gritar ainda mais alto, como se a própria loucura de Axel fosse combustível para as chamas da adoração. E então ele cruzou a linha. A explosão que se seguiu não podia ser chamada apenas de aplauso. Foi um cataclismo sonoro. O estádio estremeceu como se fosse ceder ao peso de tantos gritos, e as luzes pareciam brilhar mais intensas, como se a própria eletricidade tivesse se inflamado pelo êxtase coletivo. Fogos de artifício cortaram o céu noturno, cobrindo a pista em clarões efêmeros que iluminavam cada gota de suor em sua pele. Seu nome rasgou o ar, projetado em hologramas que se dobravam em cores flamejantes. Axel Kani. Ele ergueu os braços como quem aceita uma coroa invisível e deixou que a glória o envolvesse, que a multidão o carregasse em uma onda que parecia infinita. Absorveu cada olhar, cada lágrima de euforia, cada grito anônimo que se misturava em um único coro. Era o ápice, o momento em que tudo fazia sentido, em que o mundo se resumia a uma certeza: ele era invencível. Mas, bem no fundo, no espaço íntimo que Axel jamais permitiria a ninguém ver, algo se moveu. Foi fugaz, um lampejo que talvez pudesse ser confundido com exaustão ou delírio, mas foi suficiente para quebrar a perfeição do instante. Um vazio rápido, um eco frio no meio da multidão em fúria, um sussurro silencioso no coração do espetáculo. Era como se, atrás da imagem projetada nos hologramas, o homem real estivesse um passo atrás, eclipsado pelo mito que criava para si mesmo. A voz da locutora cortou o ar, firme, solene, tão marcante quanto o disparo que iniciará a corrida. Esta é a Liga Suprema de Velocidade, onde heróis nascem e lendas são forjadas. O futuro das corridas humanas já começou. Os telões escureceram, deixando apenas o símbolo pulsante da LSV e a frase que se tornará juramento coletivo, repetida por milhões dentro e fora do estádio. Superando limites. Ultrapassando o impossível. E naquele instante, entre luzes e fumaça, entre glória e silêncio, Axel Kani sorriu, mas só ele sabia o quanto desse sorriso era verdade. O sol se inclinava no horizonte, espalhando sua última chama dourada sobre o deserto infinito, e os raios atravessavam as janelas empoeiradas do trailer como lâminas de fogo líquido. O veículo,
parado sobre a terra seca e dura, rangia a cada rajada de vento, como se guardasse na lataria cansada o peso de todas as estradas percorridas, de cada vitória arrancada à força. Para Axel Kane, porém, aquele espaço estreito e gasto não passava de um lembrete cruel do que ainda não tinha. As paredes finas não refletiam seu brilho, não devolviam seu nome em gritos, não estampavam a glória em hologramas flamejantes. Era um lugar sufocante, indigno. Ele merecia mais. Mais luxo, mais luzes, mais reconhecimento. Algo à altura do mito que ele acreditava ser. Encostado na lateral do trailer, braços cruzados com teatralidade, a expressão cuidadosamente moldada em um tédio superior, Axel tamborilava os dedos contra o metal quente como quem ditava um ritmo secreto, um compasso que apenas ele era capaz de ouvir. Do outro lado, sentado em um banco estreito, Finn trabalhava em silêncio, ajustando pela última vez os tênis de corrida que guardavam mais tecnologia do que parecia possível. A luz do entardecer incidia sobre seu rosto com uma serenidade quase desconcertante, revelando linhas firmes e olhos escuros que nunca buscavam plateias. Diferente de Axel, Finn não precisava de testemunhas para existir. Não era o tipo de homem que se alimentava de holofotes. O que lhe sustentava era o fazer, a calma, a precisão. E talvez, por isso mesmo, fosse a única presença capaz de manter Axel ancorado à realidade quando o barulho da multidão se apagava. Você não vence uma corrida sozinho, Axel. A voz saiu baixa, mas firme, sem julgamento, apenas carregada da certeza de quem já havia repetido aquela frase tantas vezes que se tornará parte de um ritual. Ele não levantou os olhos, como se o lembrete fosse para o espaço ao redor, não para o velocista em si. Axel ergueu o canto da boca em um sorriso que irradiava arrogância e charme em doses iguais. O tipo de sorriso que irritava, encantava e prendia a atenção, como uma lâmina de prata que reflete o sol e cega ao mesmo tempo. Fim, esse é o problema com vocês, mortais comuns. Sempre pensando pequeno. A risada veio curta, carregada de deboche calculado, mas nela havia uma centelha quase magnética, como se até o desprezo fosse ensaiado para seduzir. Fim ergueu uma sobrancelha, respirando fundo. Já ouviu aquilo vezes demais para se incomodar, mas não vezes suficientes para deixar de responder. Ele aprendeu a não discutir com a tempestade, mas a contorná-la, como quem sabe que brigar contra o raio é inútil. A única escolha possível é encontrar onde ele vai cair. Certo, Sua Majestade da pista. Disse, com um sorriso cansado, mas sincero. Só não esquece que até os raios queimam quando não tem para onde descarregar. Axel estalou os dedos, desviando o olhar para o nada além da parede fina do trailer. Os olhos azuis, vívidos e cortantes, já não estavam ali. Estavam na pista que ainda não brilhava, nas curvas que esperavam para ser domadas, no público que rugiria seu nome até perder a voz. Ele parecia se ausentar mesmo presente, como se cada segundo parado fosse apenas intervalo entre uma glória e outra. Você fala demais, Finn. Murmurou, fingindo desdém, embora no fundo soubesse, e jamais admitiria, que era justamente aquela voz calma que o sustentava quando os gritos cessavam e o silêncio se tornava pesado demais. Finn terminou os ajustes com movimentos simples, eficientes, quase rituais. Apertou os cadarços, conferiu cada encaixe, depois deu 2 tapinhas leves no tênis como quem sela um pacto. Levantou-se devagar, limpando as mãos no moletom gasto, e por um instante, o silêncio entre eles pareceu mais eloquente do que qualquer conversa. Era nesse silêncio que residia a verdade, a lealdade que não exigia explicações, a cumplicidade que não pedia reconhecimento. E você escuta de menos. Respondeu Finn, a voz tranquila, acompanhada por um meio sorriso que não era provocação, mas aceitação. Havia entre os dois uma dança invisível, feita de atritos e cumplicidade. Axel era o fogo, intenso, imprevisível, capaz de iluminar e queimar na mesma intensidade. Finn era a água calma, paciente, que jamais se deixava consumir. Não eram iguais, nunca seriam, mas existiam como partes de um mesmo todo. Axel precisava da mão firme que o trazia de volta ao chão quando fingia ser intocável. E Finn, no fundo, precisava do brilho caótico que Axel trazia, aquele raio que lembrava a ambos de que acreditar no impossível ainda valia a pena. A final da temporada se aproximava com o peso de uma tempestade no horizonte. Axel, em sua arrogância cintilante, se via como protagonista absoluto, pronto para mais um espetáculo inesquecível. Finn, silencioso e atento, enxergava além da luz e sabia que por trás da máscara de confiança havia rachaduras, fissuras invisíveis que se abriam a cada corrida. O tempo, implacável como sempre, mostraria se conseguiria segurá-lo antes que tudo desabasse.
A arena se erguia como um colosso de aço e vidro, vibrando sob o peso de dezenas de milhares de vozes que se uniam em um rugido quase animal. O ar era espesso, saturado pela mistura de fumaça dos holofotes, poeira da pista e a eletricidade invisível que brotava da expectativa coletiva. Tambores rufavam como corações descompassados e bandeiras coloridas se agitavam como ondas em um mar frenético, enquanto 60 velocistas se posicionavam lado a lado, suas presenças transformando a linha de largada em um altar onde apenas deuses tinham lugar. Cada passo de Axel Kane até a marca branca soava como um trovão pessoal. O estádio respondia ao seu caminhar, e o nome dele ganhava corpo, repetido como mantra. Kane, Kane, Kane. A fama era um veneno doce, e Axel bebia até a última gota. Aquele instante, o clímax antes da largada, quando a respiração do mundo inteiro parecia se suspender para olhar apenas para ele, era o que o mantinha vivo. Só que desta vez havia algo diferente. Uma tensão que não vinha apenas da multidão ou da corrida, mas da presença de dois nomes que carregavam tanto peso quanto o seu, Darius Steele e Victor Blaze. Ember Vox surgiu em holograma acima da pista, seus cabelos verdes reluzindo como neon sob a luz do entardecer. Sua voz, firme e sedutora, explodiu pelos alto-falantes, arrepiando cada nervo da plateia. Senhoras e senhores, preparem-se para um espetáculo que vai entrar para a história. 60 corredores, 3 favoritos, e uma única chance de alcançar a glória. Quem será o mais rápido? Kane, Steele ou Blaze? O rugido da multidão foi tão intenso que os painéis holográficos tremeram, como se a própria arena respirasse. Axel ajustava o visor de seus óculos com movimentos rápidos, mas precisos, cada gesto uma mistura de ansiedade e ritual. Seu traje branco cintilava como relâmpago contido, os detalhes em vermelho e dourado pulsando em sincronia com os supercapacitores que vibravam debaixo do tecido. Ele era a própria encarnação da palavra velocidade, pronto para ser disparado como um projétil humano. À sua esquerda, Darius Steele permanecia quase imóvel. O veterano que já havia visto tudo, vencido tudo, e ainda assim estava ali, imperturbável. Seu traje verde metálico absorvia a luz, devolvendo apenas um brilho discreto, quase solene. Ele não precisava de gestos exagerados, sua simples presença impunha respeito. Darius era o homem que transformará corridas em lendas, e seu silêncio era mais ameaçador que qualquer provocação. À frente, Victor Blaze não escondia seu estilo incendiário. O corpo se movia em alongamentos ágeis, cada músculo tensionado como o de um predador pronto para o ataque. Seu traje negro com detalhes em roxo faiscava sob os refletores, refletindo a arrogância feroz que ele carregava no olhar. Victor não corria apenas para vencer. Corria para humilhar, para apagar nomes, para incendiar o legado de qualquer um que ousasse atravessar seu caminho. E naquela noite, seu alvo era duplo, o ídolo eterno, Darius, e a estrela arrogante que roubara sua promessa de glória, Axel Kane. O silêncio antes do disparo voltou, um vazio pesado que antecedia a tempestade. Axel fechou os olhos, respirou fundo, e deixou escapar, em voz baixa, quase inaudível. Eu sou velocidade. Era mais do que um mantra. Era uma lembrança da infância, do herói fictício que um dia sonhara em ser, transformada agora em sua própria verdade absoluta. O sinal de largada soou. A pista explodiu em movimento, transformando-se em um turbilhão de luzes e corpos. Axel disparou como um raio branco, cada passada um golpe contra o asfalto. O vento cortava seu rosto como lâminas, mas o som da multidão já desaparecia em borrões. Ele ultrapassou um novato sem esforço na primeira curva, o sorriso arrogante se abrindo como um corte. E eles começaram. Kane dispara com sua clássica arrancada inicial. Steele acompanha no ritmo constante, inabalável, e Blaze, como sempre, aguarda o momento certo para atacar. A voz de Ember vibrava no ar, misturada ao rugido da plateia. O ritmo de Darius era outro. Não era velocidade bruta. Era constância, domínio absoluto. Cada passo parecia medido em precisão milimétrica, como se sua corrida fosse escrita antes mesmo da largada. Axel tentou a primeira ultrapassagem ousada, mas foi bloqueado sem esforço, e bastou o olhar calmo do veterano para transmitir sua mensagem silenciosa: paciência. Você ainda não está pronto. Mais atrás, Victor iniciou sua jogada. Aproveitou uma inclinação da pista como trampolim e saltou por cima de 2 corredores, aterrissando com brutalidade elegante. O estádio engoliu o movimento com um grito uníssono. Axel olhou por cima do ombro e viu as chamas roxas de Blaze se aproximando, predatórias. Não tão rápido, Blaze, murmurou, acelerando o passo.
Ember quase gritava ao microfone. Primeira curva fechada. É aqui que muitos ficam pelo caminho, senhoras e senhores. 2 corredores derraparam, seus corpos lançados contra as barreiras translúcidas que absorveram o impacto como paredes líquidas. Mas o trio de favoritos navegou pela curva com maestria. Victor, em um lampejo de ousadia, passou tão próximo de Axel que os ombros quase se tocaram. O público reagiu com um rugido de surpresa, um oh coletivo que sacudiu a arena. Blaze faz a ultrapassagem. Isso foi perigoso, mas absolutamente brilhante. Ele está em segundo agora, com Kanye na liderança e Steel logo atrás. A corrida está pegando fogo. O jogo estava armado. O veterano lendário, a estrela arrogante e a promessa incendiária. Cada passo, cada curva, cada fôlego era uma sentença escrita na história da Liga Suprema de Velocidade. E nenhum deles estava disposto a ser esquecido. As rampas surgiram de repente, como predadores escondidos no asfalto, erguendo-se diante dos velocistas com brutalidade inesperada. O primeiro a reagir foi Axel. Seu corpo tensionou como uma mola comprimida, e no instante seguinte ele se lançou no ar, uma flecha branca riscando o céu da arena. A multidão gritou quando ele aterrissou com perfeição milimétrica, os pés absorvendo o impacto sem perder o ritmo. Victor veio logo atrás, o traje negro faiscando sob os refletores, mas a aterrissagem dele foi mais agressiva, brutal, como se o chão tivesse sido forçado a ceder. Então veio Darius. O veterano não apenas saltou, ele desenhou no ar uma manobra que parecia impossível. Girou o corpo em pleno voo, redirecionando o eixo antes da queda, e pousou com um ângulo perfeito que o lançou para frente, roubando dos outros 2 a liderança. O estádio tremeu com um rugido coletivo, um som que parecia sacudir as próprias fundações da arena. Steel está de volta. Ember quase perdeu o fôlego, a voz vibrando como um clarim. Que manobra foi essa? O Titã está mostrando porque é uma lenda viva. A pista queimava sob os pés dos corredores, e a tensão chegava ao ápice. Os últimos 500 metros se aproximavam, o trecho mais cruel do circuito. As barreiras transparentes refletiam o pôr do sol em cores douradas, lançando sombras longas sobre o asfalto negro que parecia pulsar, vivo, sob o peso da corrida. Axel, Darius e Victor estavam lado a lado, ombro a ombro. Cada passo era um golpe contra a realidade, cada respiração um desafio à gravidade. O público inteiro estava de pé, incapaz de piscar, incapaz de escolher entre 3 titãs que disputavam não apenas uma vitória, mas a eternidade. Os supercapacitores do traje de Axel rugiram, liberando uma explosão de energia que o lançou para frente como um míssil humano. Ele sentiu os músculos queimarem, o peito arder, mas sorriu. Aquele era o limite que ele buscava, a linha invisível que ninguém além dele ousaria atravessar. Victor não cedeu. Seu corpo parecia rasgar o ar, transformado em um raio púrpura que vibrava com ódio e obsessão. Ele não queria apenas alcançar Axel, queria esmagá-lo, apagar seu brilho diante do mundo inteiro. Cada passada era um soco contra o chão, cada movimento carregava a fúria de alguém que não aceitava ser segundo. E então Darius mostrou por que era chamado de o Titã. Enquanto os 2 jovens incendiavam a pista com a pressa da juventude, ele corria com algo mais profundo, a sabedoria de quem conhece cada centímetro, cada sombra, cada detalhe do circuito. Ele havia guardado energia, havia esperado. E agora, no último sopro de pista, deixou que sua experiência explodisse. Seus pés tocaram o solo como tambores ancestrais, cada passada um eco de glórias passadas que se fundiam ao presente. Ele acelerou como se o chão o impulsionasse, como se a pista fosse feita para ele. Sob a luz dourada do crepúsculo, as cores de seus trajes se entrelaçaram. O verde metálico de Darius, o branco incandescente com detalhes dourados de Axel e o negro faiscante de Victor se misturaram em uma dança impossível. Era como se 3 forças primordiais corressem lado a lado, criando uma tonalidade única e indomável. Últimos 500 metros. Ember bradou, e sua voz era apenas uma centelha no meio do rugido ensurdecedor da multidão. Segurem a respiração, pessoal. É agora. A reta final engoliu tudo. O estádio desapareceu. A multidão desapareceu. Só havia a pista vibrando sob seus pés, o ar denso, os corpos queimando no limite. E então, juntos, em um gesto de pura insanidade e glória, os 3 dispararam a última arrancada. O mundo pareceu parar. As silhuetas se fundiram, 3 raios atravessando o ar em perfeita sincronia. A linha de chegada surgiu como uma muralha de luz branca, e eles cruzaram ao mesmo tempo. O silêncio caiu sobre a arena como uma cortina. Nenhum grito,
Nenhum aplauso. Apenas o vazio, como se milhares de pessoas tivessem esquecido como respirar. Então os telões se iluminaram, exibindo os números que ninguém acreditava serem possíveis. É um empate. A voz de Amber rompeu o silêncio, incrédula. Axel Kane, Darius Steele e Victor Blaze cruzaram a linha ao mesmo tempo. Nunca vimos nada assim. A multidão explodiu em um rugido que sacudiu a arena até os alicerces. Fogos de artifício estouraram no céu, e o ar foi tomado pelo brilho incandescente da glória. Amber gargalhou no microfone, incapaz de conter a excitação. Senhoras e senhores, parece que Los Angeles será o palco da revanche. Estão preparados para a corrida do século? Porque eu com certeza estou. No centro da pista, 3 homens parados lado a lado respiravam como feras. Um era a lenda, outro a sombra, e o terceiro o raio que desafiava ambos. E naquele instante, o mundo inteiro soube, aquela não era apenas mais uma corrida. Era o início de uma guerra que definiria a história da velocidade. O pódio vibrava como se fosse parte da própria pista, ainda reverberando com o estrondo da corrida que acabará de acontecer. Fogos de artifício riscavam o céu, câmeras sobrevoavam como aves metálicas, capturando cada ângulo, cada expressão, cada gesto dos 3 corredores que haviam protagonizado um dos momentos mais improváveis da história da Liga Suprema de Velocidade. A multidão ainda estava em êxtase, gritando nomes, levantando bandeiras, transformando a arena em um oceano vivo de vozes. Mas sob a superfície da celebração, havia algo mais denso, tensão. Axel Kane ocupava o centro, como sempre, mas, pela primeira vez, não carregava a postura absoluta de um campeão indiscutível. Ele ergueu o troféu com a mão direita, forçando um sorriso que parecia perfeito para as câmeras, mas que escondia fissuras. Para o público, ele ainda era o mesmo ídolo, o relâmpago branco que transformava corridas em espetáculo. Mas, atrás dos óculos de corrida, seus olhos denunciavam uma frustração ácida, latejante. Para ele, aquele empate não era vitória. Era um insulto. Um empate triplo. Resmungou baixo, a voz carregada de incredulidade, mas o microfone captou o suficiente para ecoar. Sério? Isso não pode estar certo, né? O público reagiu com uma mistura de risadas e aplausos, como se fosse mais uma de suas bravatas, mas Axel sentia o gosto amargo da derrota. Ele forçou outro sorriso, levantou o troféu mais alto, acenou como se fosse dono do momento. Mas no fundo, cada gesto parecia vazio, mecânico. Olha, pessoal, eu sou o Kane, tá bom? Disse, tentando embrulhar sua frustração em charme. Ganhar está no meu DNA. Dividir o pódio com esses 2? Não é bem o meu estilo. A resposta da plateia foi um rugido de aplausos, cegos à ironia. Mas Finn, observando das laterais, sabia ler o corpo de Axel melhor que ninguém. O maxilar travado, os dedos crispados no troféu, a respiração pesada. Por dentro, ele queria gritar. À sua esquerda, Darius Steele parecia feito de outra matéria. Vestindo traje verde metálico, imponente sob as luzes, ele erguia o troféu com uma calma que beirava a realeza. Não havia arrogância em seus gestos, apenas uma confiança silenciosa que vinha de décadas dominando pistas. Para Darius, o empate não era derrota. Era história. Foi uma corrida e tanto, né? Disse, e sua voz grave ressoou como trovão suave, reverberando pela arena. 3 corredores no topo, mostrando o melhor que esse esporte pode oferecer. Isso não é derrota. É lenda sendo escrita diante de vocês. A multidão respondeu com aplausos estrondosos, e Darius virou-se para Axel, pousando uma mão firme em seu ombro. O gesto era amigável, mas havia algo ali, como se o veterano lembrasse ao jovem que grandeza também era saber dividir o momento. Axel endureceu sob o toque, mantendo o sorriso forçado. Claro, Darius. História sendo feita, blá blá blá, retrucou, sem largar o personagem. Mas você sabe que eu cheguei primeiro, né? Só pra constar. Darius riu, um som grave, descontraído. É, Kane. Claro que chegou. Na sua cabeça. Parte da plateia caiu na risada, e Axel odiou cada segundo. Do outro lado, Victor Blaze estava imóvel, mas seu sorriso curvado traía uma satisfação quase cruel. Ele segurava o microfone como uma arma, os olhos brilhando em roxo por trás do visor translúcido. Vou ser direto com vocês. Sua voz cortou o ar como lâmina. Um empate? Isso só prova uma coisa. Eu sou tão bom que nem o sistema conseguiu decidir. Levantou o troféu acima da cabeça em um gesto teatral, quase acertando Axel de propósito,
e gargalhou com uma intensidade que mais irritava do que divertia. Axel, Darius, aproveitem esse momento. Porque em Los Angeles, eu não vou dar chance para ninguém. A provocação incendiou o público, que reagiu em divisões, aplausos, vaias, gritos apaixonados. Victor parecia se alimentar de cada um deles. Ele inclinou-se levemente em direção a Axel, o sorriso se transformando em algo afiado. Ei, Kanye, deve ser difícil, né? Murmurou, mas alto bastante para ecoar nos alto-falantes. Depois de tanto tempo no topo, finalmente perceber que não é o único que importa. Aposto que dividir a glória não é o seu forte. Axel virou-se, olhos faiscando, e respirou fundo para conter a explosão que queimava dentro dele. Por um instante, quase respondeu com violência, mas conteve-se. Ah, por favor, Blaze. Disse por fim, cruzando os braços e inclinando-se levemente. Se você é tão bom assim, por que precisou de um empate para se sentir importante? Aproveita. Porque quando eu cruzar a linha em Los Angeles, você vai estar só na poeira. A plateia reagiu como se fosse um soco verbal, o público dividido entre rugidos de apoio e vaias furiosas. Victor riu baixo, balançando a cabeça, satisfeito em provocar. Darius observou os dois jovens trocando farpas e suspirou, antes de erguer o braço para o público. Calma aí, galera. Guardem essa energia para a pista, não pro pódio. Sorriu, apontando para a multidão. Afinal, são vocês que fazem isso valer a pena. O estádio explodiu em aplausos, e por um momento, o peso da rivalidade se dissolveu sob a ovação coletiva. Mas apenas por um momento. Porque todos ali sabiam, inclusive eles, que o empate não era o fim. Era apenas o início. Axel recuou um passo, mas não antes de lançar a Blaze um olhar que prometia guerra. Certo. Guardo para depois. Mas não esquece, Blaze, eu sou o cara que eles vieram ver. Victor respondeu apenas com uma risada baixa, enquanto Darius levantava o troféu de empate, reunindo os três para a foto final. As câmeras dispararam, flashes cegantes congelando o instante. 3 homens lado a lado, mas entre eles o ar estava carregado como antes da tempestade. E todos sabiam, em Los Angeles, não haveria espaço para empates. A estrada se alongava como uma fita de asfalto escuro, cortando a noite em silêncio absoluto. Apenas os faróis do trailer rasgavam a escuridão, iluminando faixas brancas que surgiam e desapareciam sob as rodas em um ritmo hipnótico. O ronco grave do motor preenchia o espaço entre eles, constante, quase ritual, como se fosse um mantra que lembrava, continuar, sempre em frente. Do lado de fora, a paisagem era apenas um borrão indistinto, colinas escuras, árvores como sombras retorcidas, e ao fundo, muito além, o brilho dourado e distante da cidade que nunca dormia, Los Angeles. Axel não conseguia se entregar a essa calmaria. O corpo dele parecia sempre em corrida, mesmo parado. Os dedos tamborilavam no painel em um compasso nervoso, como se tentassem acompanhar uma música que só ele ouvia. A cada minuto, sua mente reencenava a corrida anterior, os flashes, o empate que ainda queimava dentro do peito como uma ferida aberta. Ele finalmente quebrou o silêncio, sem desviar o olhar da estrada. Tá ouvindo isso, Finn? O quê? Perguntou ele, piscando devagar, mantendo a atenção no volante. O silêncio. Axel soltou o ar com impaciência, cruzando os braços. É insuportável. Houve uma pausa, apenas o motor preenchendo o vazio. Então Axel acrescentou, quase cuspindo as palavras. E sabe o que mais é insuportável? Um empate triplo. Que tipo de piada cósmica é essa? Finn não respondeu imediatamente. Ele era do tipo que pesava cada palavra como quem analisa uma curva fechada, um movimento em falso e tudo poderia desmoronar. Conhecia Axel o suficiente para saber quando falar e quando deixar o silêncio fazer seu trabalho. Desde os primeiros dias, quando o jovem corredor era só mais um novato arrogante tentando chamar a atenção dos veteranos, Finn aprendeu a conviver com aquela tempestade ambulante. Axel jamais mudaria sua natureza explosiva, mas havia uma camada mais profunda ali, uma parte que se importava demais e que escondia isso atrás de sorrisos ensaiados e provocações calculadas. Talvez o universo esteja tentando te ensinar alguma coisa, disse, enfim, sem tirar os olhos da estrada. Axel virou-se para ele como se tivesse ouvido a maior heresia possível. Ensinar o quê? Que eu devo aceitar a mediocridade. Eu corro para vencer, Finn. É isso que eu faço. É isso que eu sou. Empate triplo. Isso é derrota com outra palavra. Eu nunca vou engolir isso. Finn deixou escapar um sorriso de canto,
aquele sorriso calmo que sempre irritava Axel porque parecia carregar uma sabedoria silenciosa. Às vezes, correr para vencer não é suficiente, Axel. A questão é por que você corre. Axel bufou, jogando-se contra o encosto, os olhos fixos no nada além do vidro. Filosofia de para-choque agora? Me poupe. O riso baixo de Finn encheu o espaço. Para ele, aquilo era normal. Axel era como um motor turbinado prestes a explodir, pura potência, pura emoção, mas sem direção clara. O trailer seguiu avançando, e as malas no banco traseiro balançavam com cada irregularidade do asfalto, lembrando que estavam a caminho de algo maior. Los Angeles os aguardava, e com ela a corrida que não seria apenas mais uma. Para Axel, era a oportunidade de arrancar o empate da memória coletiva, de esmagar Victor Blaze diante do mundo e de provar que nem mesmo Darius Steele poderia dividir espaço com ele na eternidade. Sabe, Darius não é tão ruim assim. Axel disse de repente, o tom de voz mais hesitante do que gostaria. Ele é tipo, sei lá, o pai que todo mundo queria. Sempre com aquele sorriso e aquelas frases motivacionais que fazem as pessoas acreditarem que podem voar. E corre bem demais, não dá pra negar. Ele é o queridinho de todos, o velho lobo respeitado. Fez uma pausa e revirou os olhos antes de prosseguir. E Victor? Não me faça começar. Aquele cara é puro marketing. Showman barato. Tudo pose, zero substância. Finn arqueou uma sobrancelha, mas não desviou a atenção da estrada. E você? A pergunta veio simples, mas acertou como um soco. Axel piscou, claramente irritado com a facilidade com que Finn desmontava suas defesas. Eu sou... Começou, mas a voz falhou. A resposta automática não soava suficiente. Tentou de novo. Eu sou a velocidade. Finn balançou a cabeça, quase com pena. Não foi isso que eu perguntei. Sua voz era calma, mas firme. Você precisa descobrir o que isso significa para você, não para os outros. Axel desviou o olhar, encarando a janela. Do lado de fora, só a escuridão. Mas dentro dele, as palavras ecoavam mais do que gostaria de admitir. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse estrada sem fim, ou talvez porque Finn era a única pessoa que ousava dizer-lhe verdades. Ele odiava isso. Odiava porque, em algum lugar profundo, sabia que havia algo ali. Eu só sei de uma coisa. Murmurou, quase para si mesmo. Não vai ter empate dessa vez. Finn não retrucou. Ficou apenas com a estrada, o volante firme nas mãos, sabendo que certas lições não eram ditas, mas aprendidas no limite da pista. Lembre-se, Axel, disse, por fim, a voz baixa, quase engolida pelo motor. Velocidade é uma arma. Mas, se você não souber como usá-la, pode acabar sendo a sua queda. As palavras pairaram no ar como fumaça, mas Axel afastou com um gesto impaciente, como quem afasta moscas. Para ele, correr era vencer. O resto era distração. O trailer seguia firme, cortando a noite. No horizonte, as luzes de Los Angeles brilhavam cada vez mais, como estrelas artificiais anunciando o palco de um destino maior. Axel sabia que a cidade não seria apenas mais uma corrida. Seria a corrida. Não contra Darius, não contra Victor, mas contra algo que ainda não tinha nome. Algo que queimava dentro dele, exigindo respostas. Ele fechou os olhos, deixando-se levar pelo balanço do veículo. E nas trevas por trás das pálpebras, as luzes da cidade ardiam, prometendo glória, fama e, talvez, aquilo que mais temia, descobrir quem realmente era quando a velocidade não fosse suficiente. A viagem começara leve, com Axel exibindo seu sorriso ensaiado, brincando sobre os troféus que ainda conquistaria e sobre como teria que abrir espaço em suas prateleiras para tanto ouro, enquanto Finn apenas revirava os olhos, meio cúmplice, meio cansado daquele espetáculo íntimo que conhecia melhor do que ninguém. No início, o trailer ecoava com risadas e com um rock acelerado que preenchia cada curva da Rota 66. Mas o tempo passou, a estrada se estendeu, e aos poucos a animação foi sendo engolida pelo peso da noite. A música morreu primeiro, substituída pelo zumbido constante dos pneus contra o asfalto. Depois, o silêncio se instalou, pesado, inquieto, como se algo invisível estivesse à espreita. Axel ocupava o banco do passageiro, o rosto iluminado pelo brilho frio do celular. Seus olhos percorriam contratos digitais, propostas de patrocínios que pipocavam como promessas de imortalidade. Algumas eram gigantes, nomes que fariam qualquer velocista vender a alma. Outras, oportunistas, querendo apenas uma fatia da fama em ascensão. Axel não via diferença.
Para ele, todas eram apenas degraus no caminho do topo. Você já pensou em dizer não para alguma dessas? A voz calma de Finn rompeu o silêncio, firme, mas sem agressividade. Ele não desviou o olhar da estrada. Por que eu faria isso? Axel respondeu automaticamente, sem erguer a cabeça da tela. O suspiro de Finn foi profundo, e Axel reconheceu de imediato, prenúncio de sermão. Porque nem toda oportunidade é boa, Axel. Às vezes, o que parece ouro é só um brilho falso. O velocista fechou o celular com um movimento impaciente, como se as palavras de Finn tivessem interrompido algo precioso. Eu não vou recusar dinheiro que pode me manter no topo, disse, o tom carregado de frustração. Você sabe que não é só sobre correr. É sobre ser lembrado. É sobre ter o mundo inteiro olhando para mim. Esses contratos são que garantem que meu nome vai brilhar. Finn lançou-lhe um olhar breve, e nele havia mais do que cansaço, havia preocupação. E quando tudo isso acabar? Perguntou em voz baixa. O que você vai ter além do brilho? Contratos vencidos e ninguém por perto. Axel franziu a testa, como se a frase fosse uma ofensa pessoal. Você não entende. O mundo só respeita quem vence. Ninguém lembra do segundo lugar. Finn apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos. Sabe qual o problema do topo? Disse, por fim. É que, quando você cai, não tem ninguém lá em cima para te segurar. As palavras caíram como um soco no estômago de Axel. Ele abriu a boca para responder, a raiva subindo como uma onda, mas não teve tempo. Algo mudou. Foi sutil. Primeiro, as luzes da estrada à frente começaram a oscilar, sombras bailando de maneira errática. Axel sentiu antes de entender. Seu corpo, afinado pelo instinto, reagiu antes da mente. Cuidado! Gritou, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. Mas Finn, exausto da longa jornada, não reagiu rápido o suficiente. Puxou o volante tarde demais. O trailer uivou em protesto, pneus guinchando contra o asfalto. O mundo girou em um turbilhão caótico de luzes e sons. Vidros se estilhaçaram em 1000 fragmentos cortantes, o metal retorceu-se como um grito desesperado, e por um instante interminável Axel sentiu que o próprio tempo se diluía, cada segundo estendido como uma eternidade. Quando o veículo parou, foi de maneira brutal, como se a realidade tivesse decidido interromper o pesadelo com violência. O silêncio que se seguiu era quase mais aterrorizante que o barulho da colisão. Apenas o vento gemia do lado de fora, e o trailer, agora tombado, rangia como se recusasse a aceitar seu destino. Axel abriu os olhos, a visão turva, a cabeça latejando. O gosto metálico do sangue encheu sua boca. Dor pulsava em cada músculo, mas nada disso importava. Porque ao virar-se para o banco do motorista, viu Finn. Finn. A voz dele saiu rouca, desesperada. O empresário estava preso, o corpo esmagado contra o painel deformado. Sangue escorria de um corte profundo na testa, pintando o rosto em vermelho sob a luz pálida da lua que atravessava os destroços. O painel comprimira seu peito, e cada respiração vinha em arquejos dolorosos. Axel se lançou sobre ele, tentando erguer o painel, mas os dedos escorregaram na superfície coberta de sangue. E então viu. Um pedaço de metal atravessava o corpo de Finn, próximo demais do coração. A vida dele pendia por um fio, delicada como vidro. Eu vou tirar você daqui. Aguenta firme. Axel sussurrou, mas a voz tremia. Vai, murmurou Finn, os olhos semicerrados, mas ainda firmes. Busca ajuda. Corre, Axel. Só vai. A ordem foi um golpe. Axel hesitou, a culpa ardendo dentro dele como fogo. Finn ainda conseguia transmitir confiança, mesmo à beira do abismo, mas isso só tornava a dor maior. Droga! Axel rugiu, batendo o punho contra as próprias pernas. Droga, droga! E então veio a decisão. Ele nunca havia corrido por algo tão importante. Não era fama, não era troféu. Era salvar a única pessoa que sempre estivera ao seu lado. A adrenalina ferveu em suas veias, mais intensa do que jamais sentirá. Eu sou a velocidade. Eu sou a velocidade, repetiu, como um feitiço para segurar o desespero. Faíscas começaram a saltar de sua pele, dançando no ar como pequenos relâmpagos. O chão sob seus pés tremeu. Ele respirou fundo, e disparou. O mundo se transformou em borrões. O vento queimava sua pele, arrancava pedaços de sua roupa, e o calor da fricção parecia querer despedaçá-lo por dentro. Sem o traje especial, cada passo era uma batalha contra a destruição.
Mas ele não parou. Não podia parar. Aguenta firme, Finn, murmurava, a voz arrancada pelo vento. A estrada parecia infinita, até que, enfim, as luzes surgiram à frente. Uma pequena cidade, adormecida no meio do nada, foi despertada pelo clarão de sua chegada. Axel atravessou a entrada como um meteoro humano, faíscas incandescendo o asfalto sob seus pés. Quando finalmente conseguiu frear, caiu de joelhos. O corpo estava em carne viva, cada centímetro latejando em dor insuportável. Ele olhou para si e percebeu, estava nu. A velocidade havia consumido tudo. Restava apenas ele, vulnerável, coberto de queimaduras e culpa. Mas nada disso importava. Finn precisava dele. E, pela primeira vez na vida, Axel sabia que correr não era sobre ser lembrado. Era sobre não falhar. O silêncio que pairava sobre a cidade tinha algo de sobrenatural, como se cada casa, cada poste, cada sombra estivesse prendendo a respiração. Axel, ainda arfando, sentia a pele queimada se regenerar lentamente, mas a dor permanecia, um latejar constante que lhe lembrava a cada segundo o preço do que havia feito. Seu corpo, exaurido, parecia pesado demais até para sustentar o próprio peso. A poeira da estrada ainda pairava no ar, cintilando sob a luz pálida da lua, e o único som que ousava quebrar aquele vazio era o canto distante de um galo, melancólico, quase zombeteiro, como se o mundo seguisse indiferente ao caos que ele arrastava consigo. E então, o som. Clique. Um estalo seco, inconfundível. O carregador de uma arma sendo engatilhado. O tipo de som que não admitia dúvida, nem segunda chance. Axel congelou, cada músculo do corpo em alerta, mas sem energia para reagir. Mãos onde eu possa ver, garoto. A voz veio grave, rouca, carregada de autoridade. Não havia nervosismo ali, apenas o peso de quem já enfrentará mais perigos do que gostaria de contar. Axel virou-se devagar, erguendo as mãos em reflexo. Diante dele, um homem robusto emergia das sombras. A barba grisalha cobria parte do rosto, mas os olhos, duros, frios, calculistas, eram o que realmente o definia. O distintivo em seu peito reluzia sob a luz mortiça da lua. Um xerife. Foi nesse momento que Axel sentiu a vergonha como nunca antes. Não pela dor das queimaduras que ainda cicatrizavam, não pela nudez exposta, mas pela impotência. O homem mais rápido do mundo, reduzido a um farrapo humano, rendido por um único olhar desconfiado e o cano de uma arma. Eu só preciso de ajuda. A voz dele tremeu, traindo sua fragilidade. Teve um acidente, meu amigo está. Ele vai morrer se eu não. O xerife não cedeu. Seus olhos percorreram Axel de cima a baixo, e o que refletiram não foi compaixão, mas julgamento. Depois de destruir a estrada principal desse jeito, disse, com um suspiro pesado, vai ser difícil acreditar em você, moleque. Ele ergueu a arma, num gesto seco, e fez sinal com a cabeça. Anda. Axel obedeceu, cada passo arrastando os pés descalços contra o asfalto áspero. O frio da noite cortava sua pele ainda em carne viva. Mais do que a dor física, era a sensação de estar perdendo tempo, o tempo que Finn não tinha. A delegacia surgiu no fim da rua, um prédio pequeno, de paredes descascadas e janelas embaçadas, como se até a estrutura tivesse desistido de lutar. A placa na fachada estava torta, enferrujada, quase ilegível. Ali não havia glória, apenas abandono. O interior era pior. A luz fluorescente piscava, lançando sombras inquietas que pareciam vivas nas paredes manchadas de mofo. O cheiro de umidade era forte, como um soco no estômago. Axel foi conduzido até uma cela estreita, onde o ferro das grades brilhava úmido sob a luz intermitente. O som do cadeado se fechando ecoou como um veredito final, o martelo de juiz selando sua sentença. Ele caiu sentado no chão gelado, os joelhos dobrados contra o peito. Cada músculo ardia em protesto, mas a dor física era nada comparada ao buraco no peito. Finn estava lá fora, lutando para respirar, e ele estava preso aqui, impotente, encolhido como um criminoso qualquer. A vergonha corroía mais fundo que qualquer ferida. Todos os troféus, todos os aplausos, todas as entrevistas nas telas gigantes pareciam ridículos agora. Ele, que sempre se apresentará como a encarnação da velocidade, não passava de um fracasso. Um corredor sem linha de chegada. Na escuridão da cela, Axel fechou os punhos com força, as unhas cravando na palma até quase sangrar. O olhar fixo no chão refletia mais do que raiva, refletia um juramento. Ele precisava sair dali. Não apenas para salvar Finn,
mas para salvar a si mesmo daquilo em que estava se transformando. Pela primeira vez, correr não era sobre glória. Não era sobre ser lembrado. Era sobre não desistir. Nunca. E assim encerramos mais um capítulo de Linha de Fogo. Se o seu coração acelerou, se a adrenalina bateu forte ou se você já está ansioso pela próxima corrida, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma ultrapassagem, reviravolta ou momento épico dessa saga. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram ação, velocidade e boas histórias. Aqui no canal Locran, cada capítulo é um novo caminho, e você faz parte dessa jornada. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima curva.